Olá, olá pessoal, bom dia. Então vamos lá às atividades complementares da semana 2, volume 5, que fala sobre relação entre perímetros ou entre áreas de triângulos semelhantes. Mas antes, eu vou só explicar para vocês como calcula perímetro e área quando o triângulo é retângulo, né? Quando o triângulo é equilátero, o cálculo da área é diferente. Aqui temos aqui um triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo reto, tá? Qual é o perímetro? O perímetro é bem fácil, é você contar, você somar o contorno da figura. Vamos somar, contar, ó, 4 mais 5 mais 3, 12. Área é base vezes altura dividido por 2. Ó. A base é isso, aqui é a altura e aqui é o comprimento, tá? Então, base vezes altura, 4 vezes 3, dividido por 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Agora vamos ao que nos interessa, que é a relação entre perímetros ou entre áreas de triângulos semelhantes. Então, aqui tem dois triângulos, o triângulo 1 e o triângulo 2, tá? Aí fala assim, o perímetro tem a mesma proporção dos lados. Veja, aqui está, vou pedir qual a razão do perímetro do triângulo 1 para o triângulo 2, depois qual a razão do lado AC para o lado DF e dos outros lados também. Mas olha só, vou explicar bem claro. Se você for calcular o perímetro, olha só, a razão do perímetro do triângulo 1 para o triângulo 2. Então, vamos calcular primeiro o perímetro do triângulo 1. É só somar, 5 mais 4 mais 3, 12. Triângulo 2, é só somar, 20 mais 25, 45, mais 15, 60, tá vendo? Aqui dá para simplificar, simplifiquei todos os dois por 12, deu 1/5, tá vendo? Então, o perímetro, a razão do perímetro do triângulo 1 para o triângulo 2 é 1/5. Agora, se você for pegar o lado, ó, eu vou pegar esse lado aqui, ó, AC, é esse aqui, ó. AC está para DF, tá? Que é semelhante, ó. A razão de AC para DF, olha. Quem é AC? 3. DF, 15. Você faz a mesma coisa aqui, ó. Você vai simplificar, dá 1/5, tá vendo? Se você pegar o lado, ó, AB para o lado DE, tá vendo? O AB é 5 e o DE é 25, tá vendo? Tanto faz, deu para vocês perceberem se você tiver o perímetro, você acha o lado. Se você tem um lado, você acha o perímetro, tá? E também para calcular a área é tranquilo. Agora, se quiser saber a razão da área, era você só pegar o resultado aqui, ó, e elevar ao quadrado, ó. 1/5 elevado ao quadrado é quanto? É só pensar, 1 vezes 1 é 1, 5 vezes 5, 25. Então, no caso, se tivesse pedindo a área, era 1 sobre 25. Era só elevar ao quadrado, ok? Outro exemplo, aqui agora só tem dois lados, tá vendo? Aí pergunta assim, qual a razão do perímetro do triângulo 1 para o triângulo 2? Se você achar o lado, eu já sei que o lado é a mesma coisa que o perímetro, olha só. Vou pegar esse lado aqui, ó, AC está para DF, tá? AC está para DF, quem é AC? AC é 2, quem é o DF? É 4. Aí você simplifica, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, então é 1 sobre 2, tá? Então o perímetro também é a mesma coisa. Agora, se perguntasse qual era a área, era só você pegar isso aqui, ó, e elevar ao quadrado. 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que é 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, se fosse área, seria 1/4, ok? Olha só, porém a área já é diferente. Por quê? Porque a área é sempre o quadrado perfeito da razão dos lados. Aproveitando aquele primeiro triângulo lá, ó, se pedir assim, olha só, a razão da área do triângulo 2 para o triângulo 1. Presta atenção, que lá no perímetro está do triângulo 1 para o triângulo 2, mas aqui está pedindo do triângulo 2 para o triângulo 1. Então, quando é triângulo 2, ele vem primeiro e o triângulo
1 vem aqui, ó. Se tivesse triângulo 1 aqui, ele viria aqui. Como aqui está do triângulo 2 para o triângulo 1, então aqui primeiro vem um triângulo 2, para depois vir um triângulo 1. É só ir lá a observar qual é a área do triângulo 1, depois qual é a área do triângulo 2. Vamos voltar lá para olhar. Olha só, a área do triângulo 1 ó, é base vezes altura dividido por 2, né? Que é 4 vezes 3 dá 12 dividido por 2, 6. E do triângulo maior, que é o T2, tá? Que é 20 vezes 15 dividido por 2. Quanto que é 20 vezes 15 dividido por 2? 150. Olha só. Então, a área do triângulo 1 é 6, a área do triângulo 2 é 150. Como aqui, ó, se tivesse pedido o triângulo 1 primeiro, ele viria primeiro, tá? Mas aqui tá falando do triângulo 2. Então, o triângulo 2 vem primeiro e depois vem o triângulo 1. Se você pegar isso e dividir por isso, ó, 150 dividido por 6 dá 25. Então, pergunta assim, ó, qual a razão do lado, tá? Olha só, se você descobre a área, descobre o lado. Se descobre o lado, você descobre a área. Se a área é 25, então o lado é raiz quadrada de 25, tá? Por quê? Porque o lado é, para você achar a área, ó, se o lado é 5, para você achar a área é 5 ao quadrado. Agora, se você tem a área, para achar o lado é só pegar, extrair a raiz quadrada de 25, que é 5, tá vendo? Então, se a área é 25, o lado só pode ser 5. Por quê? Porque a área é o lado ao quadrado. O lado, tá vendo? Aqui é lado. Lado é 5, então a área tem que ser o lado ao quadrado. Então, é 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25, tá vendo? Se a área é 25, o lado só pode ser 5. Se, por exemplo, o lado fosse 3, a área seria 9. Olha só, se a área fosse 49, o lado seria 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49, ok? Olha aqui, ele está pedindo qual a razão entre a área do triângulo 2 e do triângulo 1, tá? Todo mundo sabe que o triângulo 2 é esse, né? E o triângulo 1 é esse. Então, aqui só tem dois lados. É só você achar o lado e depois eleva ao quadrado. Como assim? Olha, o lado, como tá falando, triângulo 2, então o triângulo 2 vem primeiro, que é DF, e depois vem o triângulo 1, que é AC. DF é 4, AC é 2. 4 dividido por 2 é 2. Se o lado é 2, a área só pode ser o quê? 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Só isso, né? Aqui, pessoal, é só para auxiliar vocês a fazer as atividades da semana 2, tá bom? Olha só, número 1, os triângulos a seguir são semelhantes e a razão entre eles é dada por AB, que está para DE, que é igual a 3, está para 2. Se a área do triângulo ABC é 36 metros quadrados, qual é a área do triângulo DF? Olha só, ó, AB. Tá falando assim, se a área do triângulo ABC, se essa área aqui é 36, então qual é a área desse aqui, tá vendo? Então, você vai colocar o quê? O T1 e o T2. O T1 é o ABC, tá? O ABC é T1 e o DEF é o T2, tá bom? Aqui já deu que a área do T1, né, que é o ABC, ela é 36, tá? Então, no lugar do ABC, que é o T1, vou colocar 36. Como eu não sei essa, eu vou colocar X. Aqui já deu a razão. Lembra que a razão é o lado ao quadrado? Já deu aqui, ó, dos lados. Então, é só você pegar isso aqui e levar ao quadrado. Ó. Então, é 36, que é igual. Aí, você pega isso ao quadrado, é 9. 3 vezes 3 não é 9? 2 vezes 2 não é 4? Então, vem, ó. X vezes 9, 9x. 36 vezes 4, que isso aqui vale 4, 144. Se você pegar 144 e dividir por 9, dá 16. Então, a alternativa correta é a letra B. Número 2. Dois triângulos retângulos T1 e T2 são semelhantes. A medida da hipotenusa de T1 é o dobro da medida da hipotenusa de T2.
Com relação a esses dois triângulos, são feitas as seguintes afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas. Classifique-as. Antes de eu classificá-las, eu vou primeiro fazer as contas. Está falando que T1, a medida da hipotenusa de T1 é o dobro de T2, tá? Hipotenusa é o lado maior do triângulo, tá? Então, é o lado. Então, eu vou falar que T1 é o dobro de T2, ó. Como eu não sei quanto que é, se eu sei que é o dobro, eu vou falar que T2 vale X e T1 é o dobro de X, 2X. Aqui você pode simplificar, cortou o X de cima com o X de baixo, sobra 2. Então, já descobri que o lado do T1 é o dobro do lado de T2. Se o lado é o dobro, o perímetro também é o dobro, tá? Porque o lado e o perímetro tem a mesma proporção. Se o lado é o dobro, o perímetro também é o dobro. Para mim saber a área, é só você pegar o que você achou, porque hipotenusa e lado é a mesma coisa, vale 2, né? Agora, é só você descobrir, para descobrir a área, lembra? Se você tem um lado, é só elevar o lado ao quadrado. Qual é o quadrado de 2? 2 vezes 2 é 4. Então, a área é 4, tá? Então, aqui o perímetro é o dobro. O perímetro de T1 é o dobro de T2 e a área é 4 vezes mais que a de T2. Agora vamos lá, o perímetro de T1 é a metade do perímetro de T2? Falso, é o contrário, ele é o dobro, tá? É falso, a número 1. A 2, a área de T1 é 4 vezes que a área de T2? Verdade. Então aqui somente o 2 é correto. Eu vou marcar a alternativa D, ok? A 3 está falando aqui, ó, que todos os triângulos são equiláteros, quer dizer o quê? Que todos têm a mesma medida, tá? E tá falando aqui que o triângulo BMC, ó, BMC tem 4 centímetros quadrados de área, que é isso aqui, ó. Deu para você perceber que dentro de cada triângulo desse, ó, cabe 4 desses de dentro, ó. Aí eles querem saber qual é a área da figura colorida em centímetros quadrados, que é a área desse, mais esse, né? Só esse eu já sei que é 4 centímetros quadrados, não é isso? Se só esse é 4 centímetros quadrados, eu sei que dentro desse aqui cabe 4 desse, ó, então vai ser 4 vezes 4, que é 16. Desse é a mesma coisa, que é o mesmo tanto desse, que é 16, 16 mais 16. 32, 32 mais 4, 36. Então, a resposta, 36 centímetros quadrados, ok? Então, pessoal, o número 4 fala, os triângulos ABC e EFG são semelhantes, AB é 4 e EH é 6 centímetros. Aí fala assim, utilizando-se dos dados fornecidos, a razão perímetro ABC e FG igual a, então é só você descobrir o lado, depois acha o perímetro. Como aqui está faltando esse lado, para mim, okay, esse está para esse, está faltando o lado. Aí eu vou ter que achar quanto que vale isso aqui primeiro, para depois aplicar a proporção. Olha só, aqui você vai ter que aplicar trigonometria no triângulo retângulo. Aqui vocês vão ter que calcular o seno de 30 graus, vocês vão aprender a semana que vem, mas aqui para achar tem que usar o seno. Por que seno? Porque aqui nós temos, ó, esse aqui é um triângulo retângulo, tá vendo? Aqui você tem um cateto oposto e uma hipotenusa. E cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Então, seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre hipotenusa 6 sobre x. Aí vai ter uma tabelinha lá, a tabelinha diz que seno de 30 graus é igual a meio, 1 sobre 2, tá? Aí você põe 1 sobre 2, que é o seno de 30 graus, é igual a 6 sobre x. Usa a regra de 3, ó. 1 vezes x é x, 6 vezes 2 é 12, tá? Então, eu descobri aqui, ó, que esse pedacinho vale 12. Agora dá para mim achar o que eu estou procurando. Como isso aqui vale 12, o que eu vou fazer? Vou pegar 4 está para 12, 4 está para 12, você simplifica, 4 divide 4 e 12 divide 4, 1/3. Achei. Então, a razão do perímetro é 1/3, tá? Só isso, ok?
Então, até a próxima. Que Deus os abençoe.